Olhei para o meu celular em descrença. Minha mãe tinha acabado de ligar, me convidando para jantar na casa dos meus pais. Fazia meses desde a última vez que nos falamos e anos desde que eu os visitei. Meu nome é Donna, tenho 32 anos, e sou a ovelha negra da família. Ou pelo menos, é assim que eles me veem. Quando eu era criança, sempre fui a segunda melhor. Minha irmã mais nova, Melissa, era a queridinha, a filha perfeita que nunca fazia nada de errado. Ela era mais bonita, mais carismática, e tinha aquele jeito de conquistar todo mundo, especialmente nossos pais. Não que eles fossem cruéis comigo, eles só deixavam claro que preferiam ela. O recital de dança que eles perderam porque estavam ocupados, de alguma forma, sempre arranjavam tempo quando era a vez da Melissa. As minhas notas medianas viravam sermões intermináveis, enquanto as dela eram recebidas com um importante atentar. Suspirei e coloquei o celular no balcão da cozinha. O mármore estava frio sob meus dedos, um pequeno luxo no meu apartamento que eu nunca contei a eles. Por que minha mãe estava me ligando agora? O que será que eles queriam? Tudo bem, murmurei para mim mesma, eu vou. Uma semana depois, cheguei à casa modesta dos meus pais, num bairro tranquilo de subúrbio. Vesti de propósito um jeans simples, uma blusa básica e quase nenhuma joia. Nada que desse pistas de que eu era mais do que a gerente mediana que eles acreditavam que eu fosse. Respirei fundo, toquei a campainha. Foi meu pai quem abriu a porta, me dando boas-vindas mornas, e logo me conduziu até a sala. Minha mãe surgiu logo depois. Ah, a filha pródiga resolveu aparecer, disse ela, com a voz escorrendo uma doçura falsa. Dona, querida, estamos tão felizes que você pôde vir, exclamou, me abraçando rapidamente antes de voltar para seu lugar ao lado de Melissa. Como sempre, Melissa estava impecável e já falando sobre suas conquistas, como se nada mais importasse. Dona, meu pai limpou a garganta. Sua mãe preparou um jantar maravilhoso. Deve ficar pronto em uns 20 minutos. Conversamos superficialmente até que minha mãe anunciou que o jantar estava servido. Nos reunimos ao redor da mesma mesa da minha infância. Papai serviu vinho para todos. Melissa foi a primeira a falar, como sempre. Eles praticamente imploraram para eu pegar a conta do Johnson, contou, referindo-se ao seu trabalho em uma empresa de marketing. Disseram que só eu tinha capacidade para lidar com aquilo. Isso é maravilhoso, respondeu meu pai, com orgulho visível. Querida, disse mamãe com um sorriso, estendendo a mão para acariciar Melissa. Papai se virou repentinamente para mim. E você, Dona, ainda está na mesma empresa? Como era mesmo, gerente assistente? Tomei um gole de vinho antes de responder. Ainda estou na Berkshire Financial. Melissa bufou, debochada. Meu Deus, Dom, há quanto tempo você está lá? A maioria das pessoas já teria subido na carreira com a sua idade. Quer dizer, eu fui promovida 3 vezes em 4 anos. Senti meu maxilar se contrair. Se eles soubessem. Se soubessem que sou diretora financeira da Berkshire há 3 anos. Que só meu bônus anual supera o salário dela. Que no ano passado fui destaque na lista 40 Under 40 da Business Weekly. Mas eles não sabiam. Nunca perguntaram. Nunca se importaram o suficiente para acompanhar minha vida. Em vez de corrigi-los, apenas sorri. Nem todo mundo tem sua motivação, Mel, ou seu talento. Mamãe assentiu com a cabeça, servindo Melissa com mais purê de batatas. A conversa durante o jantar seguiu naquele mesmo tom. Melissa se gabava do salário alto, dos colegas invejosos e das férias planejadas para o Havaí. Meus pais estavam encantados, fazendo perguntas, elogiando cada detalhe, rindo das histórias dela. Em nenhum momento perguntaram nada realmente significativo sobre mim. Estou economizando pro Havaí há meses, Melissa dizia, mas quando se ganha bem, não é tão difícil assim. Ela me lançou um olhar presunçoso. Parece maravilhoso, respondi, empurrando meu prato para o lado, mas acho melhor eu ir, tenho uma reunião cedo amanhã. Obrigada pelo jantar, mãe. Peguei minha bolsa, mamãe me acompanhou até a porta, enquanto Melissa e papai continuaram sentados à mesa. Foi bom ver você, querida, disse ela, dando um tapinha no meu ombro. No caminho de volta para meu apartamento no centro da cidade, não consegui afastar a sensação de que havia algum motivo por trás daquele convite. Seja lá o que fosse, fiquei aliviada por estar indo para casa. Assim que cheguei no meu apartamento espaçoso, tirei os sapatos e me servi de uma taça de vinho de verdade, não daquelas bebidas baratas que meus pais costumam servir. Me acomodei na varanda com vista para o horizonte da cidade.
pronta para relaxar, quando meu celular vibrou. Uma mensagem de Melissa. Espero que você não esteja muito deprimida com sua vidinha triste. Irmã, nem todo mundo consegue ser bem-sucedido, eu acho. Mas não se preocupe, vou te mandar um cartão postal do Havaí. Fiquei olhando para aquela mensagem por alguns segundos, e então comecei a rir. Se ela soubesse. Fechei a mensagem sem responder e tomei mais um gole do meu vinho, observando as luzes cintilantes da cidade a partir do meu luxuoso apartamento no 28º andar. Nem sempre meu relacionamento com minha família foi assim. Quando eu era bem pequena, antes da Melissa nascer, as coisas eram diferentes. Lembro vagamente do meu pai me jogando para o alto, da minha mãe lendo histórias antes de dormir. Mas tudo mudou quando Melissa chegou. Eu tinha 4 anos. Ela era o bebê perfeito, quase nunca chorava. Sempre sorria, com aqueles olhos azuis enormes que pareciam encantar qualquer um. Quando fiz 10 anos, o padrão já estava claro. Melissa era especial, e eu apenas existia. Fiz de tudo para conquistar a aprovação deles. Entrei em todos os clubes, estudava até de madrugada, fazia trabalho voluntário nos fins de semana. No ensino médio, fui capitã da equipe de debate, oradora da turma e editora do anuário. No dia do meu discurso de formatura, procurei pelos rostos orgulhosos dos meus pais na plateia. Os assentos estavam vazios, tinham ido levar Melissa em uma competição de dança. Naquele momento, algo se quebrou dentro de mim. Percebi que nada do que eu fizesse seria suficiente. Então, parei de tentar impressioná-los, e comecei a viver por mim mesma. Ganhei uma bolsa integral para Princeton, me formei com honras, consegui um emprego na Berkshire Financial. 5 anos depois, eu estava gerenciando minha própria equipe. 3 anos atrás, fui promovida a diretora financeira, e nunca contei nada disso a eles. Fui arrancada dessas memórias pelo toque do celular. Era minha mãe. De novo, hesitei antes de atender. Alô? Vamos fazer uma reunião de família no próximo sábado. Todo mundo vai estar lá, tia Carol, tio Jim, seus primos. Gostaríamos muito que você viesse. Fiz uma careta. Qual é a ocasião? Ah, só um encontro de família, disse ela, com a voz propositalmente vaga. Tem uma coisinha especial para anunciar. Eu devia ter dito não. Cada instinto gritava para eu ficar longe, mas a curiosidade acabou vencendo. Tá bom, que horas? Às 4. Ah, e dona, tente se vestir apropriadamente. Desliguei fervendo. Apropriadamente, como se eu normalmente aparecesse vestida com trapos. Sábado chegou e eu fiquei em frente ao meu closet, indecisa. Por fim, escolhi um vestido preto simples da Chanel. Só quem entendia de moda reconheceria pela costura discreta e pela qualidade do tecido. Para a maioria das pessoas, parecia algo modesto. Na verdade, custava mais do que o salário mensal da Melissa. Chegando à casa dos meus pais, vi carros enfileirados na entrada. Reconheci o sedã da tia Carol e a caminhonete do tio Jim. Respirei fundo e entrei. Dona, exclamou tia Carol, me puxando para um abraço. Faz anos, olha só você, toda crescida, com uma aparência tão sensata. Forcei um sorriso. Bom te ver também, tia Carol. Nos 15 minutos seguintes, participei de conversas rápidas com parentes que mal me lembrava. Enquanto isso, meus pais e Melissa estavam reunidos em um canto, cochichando e, de tempos em tempos, lançando olhares na minha direção. Fosse qual fosse o grande anúncio, estavam claramente animados. Mamãe finalmente chamou todos para a mesa de jantar, que tinha sido estendida para acomodar os cerca de 15 familiares presentes. Assim que todos estavam sentados com seus pratos, ela se levantou e bateu levemente a colher no copo. Reunimos todos vocês aqui hoje por um motivo especial, começou ela, sorrindo. Melissa tem uma notícia maravilhosa para compartilhar. Melissa ficou de pé, pigarreando com um ar dramático. 2 semanas atrás anunciou, com a voz cheia de satisfação, comprei meu próprio apartamento em Westridge Heights. A sala explodiu em aplausos. Westridge Heights era, de fato, uma das áreas mais bonitas da cidade, embora estivesse longe de ser a mais prestigiada. É um lindo apartamento de 2 quartos, continuou Melissa. Mamãe e papai me ajudaram com a entrada, é claro. Ela mandou um beijinho para os dois, que sorriram radiantes de orgulho. E quando vai ser a festa de inauguração? Perguntou o primo Brian. Melissa deu um sorriso afetado. Ah, ainda não decidi, quero deixar tudo perfeito antes.
Sorri para mim mesma e tomei um gole de água. Bom para ela. Era uma conquista bacana, mesmo com a ajudinha dos nossos pais. De repente, mamãe se virou para mim, com uma voz mais alta do que o normal. Dona, você ainda não parabenizou sua irmã. Todos os olhares se voltaram para mim. Melissa deu uma risadinha. Ela deve estar com ciúmes. Nem todo mundo pode comprar um imóvel com o mercado do jeito que tá. Meus pais trocaram um olhar cúmplice, como se dissessem, a dona nunca foi como a Melissa. Então, minha mãe, certificando-se de que todos pudessem ouvir, disse: bem, vai demorar muito até que a dona consiga alcançar uma conquista dessas. Ter uma propriedade é para quem tem uma carreira de verdade. A mesa ficou em silêncio. Todos estavam me observando, esperando minha reação. Esperavam constrangimento, talvez algumas lágrimas, ou uma desculpa embaraçada. Mas, em vez disso, eu comecei a rir, uma risada genuína e espontânea. Na verdade eu disse, com leveza comprei minha casa há 2 anos. O sorriso de Melissa vacilou. Um condomínio, você quer dizer? Ou uma daquelas casas geminadas? Dei outra mordida na comida, mastiguei devagar, deixando que esperassem. Não, um apartamento, unidade de canto, 4 quartos, com terraço envolvente na Lakeside Tower. Houve suspiros ao redor da mesa. A Lakeside Tower era o endereço mais exclusivo da cidade. Isso é impossível, Melissa gaguejou. Você é uma gerente de nível médio. Não conseguiria pagar nem o armário de vassouras de um apartamento lá. Limpei os lábios com o guardanapo e respondi com calma. Sou diretora financeira da Berkshire há 3 anos. Meu salário e bônus são confortáveis. O choque nos rostos deles não tinha preço. O garfo do meu pai caiu no prato. Diretora financeira? Ele repetiu. Por que você nunca nos contou? Encarei-o, sem desviar o olhar. Nenhum de vocês nunca perguntou. Um silêncio pesado caiu sobre a mesa. Então, a expressão da minha mãe suavizou, de forma quase ensaiada. Querida, que notícia maravilhosa! Quando vai ser a sua inauguração? Adoraríamos ver esse apartamento. Tive minha inauguração há 2 anos, respondi, tranquila, com amigos. O sorriso da mamãe endureceu. O rosto da Melissa ficou com um tom de vermelho bem interessante. De repente, meus outros parentes me olhavam com um interesse recém-descoberto, como se estivessem me vendo pela primeira vez. Tio Jim levantou o copo. Bem, parabéns, dona, isso é uma grande conquista. Outros murmuraram em concordância, enquanto meus pais e Melissa permaneciam em silêncio, visivelmente atordoados. Conforme o jantar continuava, percebi como, de repente, todos queriam conversar comigo, perguntar sobre meu trabalho, minha vida. Pessoas que mal me reconheciam há anos agora estavam atentos a cada palavra que eu dizia. Não fiquei muito depois da minha revelação. A atmosfera ficou insuportável, meus parentes bajulando, Melissa emburrada no canto, e meus pais alternando entre o choque e uma inquietante ânsia de reconexão. Depois da sobremesa, me levantei educadamente. Preciso ir, tenho uma reunião cedo amanhã. Mas amanhã é domingo, protestou minha mãe, me seguindo até a porta. Os mercados globais não dormem, respondi, o que nem era totalmente mentira. Eu tinha uma call com nosso escritório de Tóquio, mas só à tarde. A viagem de volta para casa foi estranhamente libertadora. Durante anos, escondi meu sucesso deles em parte por despeito, em parte porque as opiniões deles já não faziam diferença fazia muito tempo. Agora que a verdade estava exposta, me senti leve, mas também cansada. Meu apartamento me recebeu com seu conforto familiar. Tirei os saltos e me joguei no sofá da sala, olhando as luzes da cidade através das janelas do chão ao teto. A cena do jantar se repetia na minha mente, como um filme. De repente, tudo fazia sentido. O convite aleatório para jantar na semana passada, a reunião de família hoje, tudo tinha sido montado. Eles queriam mostrar a conquista da Melissa e, em contraste, destacar meus supostos fracassos. Reuniram a família inteira para testemunhar minha humilhação. Mas acabaram parecendo tolos, e agora estavam tentando se adaptar a essa nova realidade, uma em que eu não era a decepção da família. Ainda estava processando isso quando meu celular começou a vibrar, sem parar. Primeiro meu pai, depois minha mãe, depois, Melissa. Silenciei o aparelho e coloquei um filme, o que quer que eles tivessem para dizer, podia esperar até de manhã.
Quando finalmente peguei o celular no dia seguinte, havia 17 chamadas perdidas e uma enxurrada de mensagens de texto. A maioria variava entre ligue para nós imediatamente e precisamos conversar. Ignorei todos eles e segui com minha rotina de domingo brunch, yoga com amigos, preparação para a nova semana de trabalho. À noite, as mensagens começaram a ganhar um tom mais urgente. Finalmente, uma longa mensagem da minha mãe apareceu. Dona, precisamos conversar com você. Seu pai e eu pensamos bastante sobre tudo isso. Sempre ajudamos financeiramente a Melissa porque achávamos que você estava enfrentando dificuldades e tinha orgulho demais para pedir ajuda. Agora que sabemos que você está indo bem, acreditamos que, como família, todos devemos nos apoiar. Melissa está tendo problemas para pagar a hipoteca. Como sua irmã bem-sucedida, você certamente poderia ajudá-la. Ligue para nós imediatamente. Fiquei olhando para a mensagem, incrédula, e então comecei a rir. Rir tanto que quase deixei o celular cair. A audácia era inacreditável. Depois de anos de negligência, de favoritismo descarado, depois de tentarem me humilhar na frente de toda a família, agora eles queriam que eu resgatasse o filho de ouro. Digitei uma resposta curta. Não estou interessada em discutir isso. Ontem vocês quiseram me envergonhar, e hoje me pedem ajuda. Por favor, não entrem mais em contato comigo sobre esse assunto. Vi os 3 pontinhos aparecerem, desaparecerem, aparecerem de novo. Minha mãe estava digitando, parava, começava de novo, até que finalmente, a mensagem chegou. Você está sendo egoísta, dona, é isso que a família faz. Se você se recusar, está escolhendo se excluir da família. Pense bem. Não me dei ao trabalho de responder. Em vez disso, me servi de uma taça de vinho. Havia uma estranha sensação de encerramento naquela noite, como se um capítulo da minha vida tivesse acabado. Doeu, sim, mas menos do que eu imaginava. Na manhã seguinte, mergulhei no trabalho, relatórios trimestrais, reuniões de orçamento. Ser diretora financeira de uma grande empresa era o bastante para manter minha mente longe de qualquer drama familiar. No meio da semana, eu quase já tinha esquecido de toda aquela confusão. Foi quando minha assistente tocou o interfone. Senhora Williams, há 2 pessoas na recepção. Eles insistem em vê-la. Disseram que são seus pais. Minha mão congelou sobre o teclado. Diga que estou em reunião. Eles disseram que esperam o tempo que for necessário. Suspirei, ponderando. Então disse: me dê 5 minutos, depois pode deixá-los entrar. Rapidamente ajeitei a mesa, endireitei o paletó. Quando meus pais entraram, as expressões deles eram uma mistura de admiração e teimosia. Seus olhos analisaram meu escritório de canto, com vista para a cidade, os prêmios e certificados organizados na cristaleira. Belo lugar, disse meu pai, olhando ao redor. Obrigada. Em que posso ajudá-los? Meu tom era profissional, como se eles fossem apenas mais 2 visitantes inesperados. Minha mãe deu um passo à frente. Dona, precisamos falar sobre a situação da Melissa. Ela está enfrentando dificuldades com a hipoteca. Com o seu sucesso financeiro. Não interrompi. Firme, eu não vou pagar a hipoteca da Melissa. O rosto do meu pai se contraiu. Agora escute aqui, mocinha. Família ajuda família. Sua mãe e eu sempre. Sempre o quê? Perguntei, em voz baixa. Sempre estivemos lá por você. Sempre te apoiamos. Sempre comparecemos aos momentos importantes da sua vida. Eles trocaram olhares desconfortáveis. Isso é diferente, minha mãe tentou justificar. Melissa precisava de mais atenção. Ela sempre foi mais sensível. E agora ela precisa de mais dinheiro. De repente, eu sou família de novo? Balancei a cabeça. Vocês não me consideraram família quando não apareceram na minha formatura do ensino médio, nem quando esqueceram a da faculdade, ou quando passei aniversários e feriados sozinha, por anos. Você está sendo ridícula. Meu pai explodiu. Nós somos seus pais. Biologicamente, sim, mas vocês pararam de agir como pais há muito tempo. Levantei-me, sinalizando que a reunião havia terminado. Tenho trabalho a fazer. A expressão da minha mãe endureceu. Se você virar as costas agora, vai se arrepender. Família é tudo que se tem no fim. Tenho amigos que foram mais família para mim do que vocês jamais foram. Apertei o botão do interfone. Nancy, por favor, acompanhe meus visitantes até a saída. Enquanto saíam, meu pai se virou. Você está cometendo um erro terrível, dona, isso não acabou. A porta se fechou atrás deles. Afundei na cadeira.
com as emoções girando dentro de mim. Parte de mim queria chorar, mas uma parte maior sentia alívio, como se, finalmente, eu tivesse arrancado algo tóxico da minha vida. Nas semanas que se seguiram, me joguei no trabalho e não olhei para trás. Comecei a estender minhas horas no trabalho e a assumir projetos extras. Se meus colegas notaram alguma mudança no meu comportamento, foram profissionais o suficiente para não comentar. Recusei convites para happy hours e brunches de fim de semana, preferindo a solidão do meu apartamento ou o alívio das longas corridas pela orla do rio. Então, quase um mês depois do confronto no meu escritório, meu telefone tocou com um número desconhecido. Alô? Atendi com cautela. Dona, é a tia Carol. Relaxei um pouco. A tia Carol sempre foi a menos crítica entre os meus parentes, embora nunca tivéssemos sido exatamente próximas. Oi, tia Carol, tudo bem? Achei que você devia saber o que está acontecendo, ela disse em voz baixa, como se tivesse medo de ser ouvida. Seus pais estão dizendo a todos que você é uma pessoa horrível. Estão dizendo que você se recusou a ajudar sua irmã, mesmo tendo dinheiro de sobra, e agora estão com dificuldades para pagar a hipoteca dela. Dei uma risada seca. Deixa eu adivinhar, mamãe está fazendo turnos extras e papai começou a trabalhar nos fins de semana? Exatamente. Como você sabia? Porque é exatamente a história que eles querem vender, os pobres pais sacrificando tudo pela filha em apuros, enquanto a irmã rica e egoísta cruza os braços. Tia Carol hesitou. Então é verdade que você não vai ajudar? Sim, é verdade. Eu não vou pagar a hipoteca da minha irmã. Posso perguntar por quê? Suspirei e comecei a andar pela sala. Tia Carol, a senhora se lembra da minha formatura do ensino médio? Claro que sim. Você foi oradora da turma. Seu discurso foi lindo. Meus pais não estavam lá. Preferiram ir ao recital de dança da Melissa. Eles também não foram na minha formatura da faculdade, nem quando recebi minha primeira promoção, nem a segunda. Eles só souberam que eu fui nomeada diretora financeira porque eu contei naquele jantar. Parei de andar, sentindo a garganta apertar. Por anos, eles me trataram como se eu não existisse. Só lembravam de mim quando queriam usar minha vida como comparação com a da Melissa. E agora, de repente, estão interessados porque acham que eu posso resolver os problemas dela? A linha ficou em silêncio por alguns segundos. Eu não fazia ideia, tia Carol disse. Por fim, sabia que a Melissa recebia mais atenção, mas não sabia que era assim. Só achei que você devia saber o que eles andam dizendo por aí. Obrigada pelo aviso, de verdade. Depois que desliguei, fui até a varanda e fiquei olhando o horizonte da cidade. Será que eu estava sendo insensível? Talvez, mas anos de negligência emocional me ensinaram a construir muros, a me proteger. Meus pais fizeram suas escolhas há muito tempo e sempre escolheram Melissa. Agora, teriam que lidar com as consequências. Na manhã seguinte, tomei uma decisão. Abri meu laptop e finalmente reservei aquelas férias de 3 semanas pela Europa que vinha adiando há anos. Paris, Roma, Barcelona. Museus, cafés charmosos, restaurantes incríveis, e zero espaço para dramas familiares. Enquanto finalizava as reservas, meu celular acendeu com uma nova mensagem da minha mãe. Sua irmã foi demitida ontem. Agora ela definitivamente não tem como pagar a hipoteca. Se você não ajudar, ela vai perder o apartamento. É isso que você quer? Olhei para a mensagem, balançando a cabeça diante de tamanha manipulação. Digitei de volta. O que eu quero é que cada um cuide dos próprios problemas como um adulto. Estarei de férias pelas próximas 3 semanas. Por favor, não entre em contato comigo. Bloqueei o número dela antes que pudesse responder. Fiz o mesmo com o do meu pai e o da Melissa. Foi drástico, eu sei, mas era necessário. Eu não conseguiria seguir em frente se continuasse sendo puxada para dentro do drama deles. No dia anterior ao meu voo, almocei com minha melhor amiga, Tara. Nós nos conhecemos na faculdade e, desde então, ela foi meu porto seguro em cada marco da carreira e em cada crise pessoal. Então você cortou mesmo? Ela perguntou, enquanto nos acomodávamos no nosso restaurante favorito. Já cortei, respondi, ajeitando o guardanapo no colo. Bloqueei todos os números e avisei a segurança do trabalho para não deixá-los entrar caso apareçam. Ela mexeu o chá gelado com a colher, pensativa. E você está em paz com isso? Eles ainda são sua família. São, concordei, olhando pela janela. Mas família de verdade te apoia, se importa com suas conquistas.
Aparece quando importa. Eles nunca fizeram nada disso. No dia seguinte, ao embarcar para Paris, me senti mais leve do que havia me sentido em anos. O assento ao meu lado estava vazio, um pequeno luxo em um voo longo. Me acomodei, abri meu livro e me preparei para a decolagem. Enquanto os comissários de bordo fechavam as portas, meu celular vibrou com uma notificação de e-mail. O remetente era desconhecido, mas o assunto dizia, do papai. Hesitei por um momento e então abri. Dona, sua mãe e eu estamos profundamente desapontados com seu comportamento infantil. Bloquear nossos números. Se recusar a discutir assuntos de família. Não foi assim que te criamos. Melissa está passando por dificuldades. E como irmã, você tem a responsabilidade de ajudar. Tivemos que recorrer às nossas economias da aposentadoria para pagar a hipoteca dela este mês. É isso que você se tornou? Uma mulher egoísta que coloca férias de luxo acima das necessidades da própria família? Pense bem nas suas ações enquanto passeia pela Europa. Apaguei o e-mail sem responder e coloquei o celular no modo avião. Os motores rugiram, e logo estávamos subindo acima das nuvens. A cidade abaixo de mim foi ficando cada vez menor, até virar um ponto. E então, nada. Durante 3 semanas, mergulhei em arte, história e cultura. Caminhei pelas ruas de Paris ao amanhecer. Assisti ao pôr do sol numa praia em Barcelona. Tomei gelato sentada diante da Fontana de Trevi. Tirei centenas de fotos, mas não postei nenhuma. Aqueles momentos eram só meus. Não eram para mostrar, eram para viver. Na última noite da viagem, sentada em um café escondido em Roma, percebi algo. Eu não estava mais com raiva. A mágoa ainda estava lá, silenciosa, como um peso sob as costelas, mas o fogo do ressentimento tinha se apagado. Meus pais e Melissa fizeram suas escolhas, eu fiz as minhas, todos nós estávamos vivendo com as consequências. Quando voltei para casa, bronzeada e renovada, meu apartamento parecia ainda mais um santuário. No balcão da cozinha, encontrei uma pilha de correspondências, algumas revistas, e um cartão postal da Tara, que tinha ido para uma conferência em Seattle. Nada da minha família. Desempacotei, pedi comida para a viagem, e fui para a varanda com uma taça de vinho na mão. Senti a brisa no rosto. Eu estava livre. Não só financeiramente, mas emocionalmente também. O caminho à minha frente agora era só meu, livre de expectativas, livre das velhas feridas. Levantei minha taça em direção ao céu estrelado e sorri. Um brinde ao recomeço, um brinde a seguir em frente.